este é o Contexto Cast, podcast da União dos Vereadores da Baixada Santista, sempre trazendo os temas metropolitanos aqui da nossa região. E hoje o assunto é polêmico, ou não. Quem decide é você. Hoje nós vamos falar sobre uma lei que foi aprovada em Cubatão que permite o uso da cannabis medicinal na cidade. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com o autor da lei, o vereador Guilherme. Bem-vindo ao Contexto Cast, Guilherme. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos e maior satisfação estar fazendo parte aqui para poder fazer esse bate-papo. E com ele também o vereador Marcinho, que faz parte da diretoria da UVEBS, né, Marcinho? É verdade, Cris. Olá a todos, né? Agradecer o convite e estamos aí para poder contribuir e trazer a mensagem para a população que nos acompanha. Com certeza. Bom, então, vamos começar explicando, Guilherme, para que serve o uso da cannabis medicinal? Em que casos ela é indicada e como ela ajuda as pessoas? Sim, Cris. Fazendo uma introdução, já existe uma lei, né, através do deputado Caio França, que faz parte aí do nosso partido, PSB, onde ele abrange alguns tipos de comorbidades, né? E aí eu pegando um exemplo, né, do projeto dele no estado, através do governador Tarcísio também baixou alguns decretos, a gente veio adaptando o nosso projeto. Como sabemos, né, que o município, as cidades, o estado, eles estão passando por alguns conhecimentos, algumas comorbidades que ainda estão sendo analisadas, né? A gente no projeto de lei deixou bem aberto, né? Então, um dos carros-chefes aí que a gente fala é do autismo, para quem tem TDAH, alguma parte de epilepsia também, ele se faz importante. Tem a parte também da esclerose múltipla também, ele faz muito bem também. Alzheimer, ele também se faz presente, né, nos tratamentos. A gente sabe também que a cannabis, o óleo dela faz bem para a pessoa. Ela ajuda a regular a pessoa, né? A gente fala das comorbidades, mas ele ajuda a pessoa. Então, ela tem até uns produtos até derivados dela, que não só o óleo. Tem a pomada também para ferida de diabetes, que ajuda também a cicatrizar. Tem um spray que no momento da pessoa tá tendo ali a epilepsia, você aplica na via nasal e ele já age rapidamente cortando aquele efeito, né? Ele se faz importante dentro dessas comorbidades. Interessante. E, inclusive, né, vamos deixar bem claro aqui, porque tem pessoas que nunca ouviram falar no uso da cannabis medicinal. A gente está falando de um óleo, né? Que a maioria das aplicações são a partir do óleo, né? Que também ajuda na saúde mental das pessoas. É isso, Marcinho? É isso mesmo. E assim, é um tabu, Cris. Na verdade, tabu grande, né? Um grande tabu. Mas o projeto, ele vai trazer que são políticas públicas para que chegue até a população através de palestras, né, cursos, né, para os gestores, para aqueles que vão utilizar. Então, a importância que o poder público, o município, ele possa trazer a informação junto à população para que tire, né, aquele tabu que as pessoas têm, que eles acabam fazendo uma conotação com a droga, né? Com a utilização da droga, que não é isso, é um tratamento para aquelas pessoas, como foi colocado, né? Diversas situações, a pessoa que tem um Alzheimer, um autista, e o Parkinson e muitos outros, né? Então, precisa ser debatido também, precisa ser conversado. As pessoas têm, assim, um receio de falar, porque vai falar assim, a primeira coisa que vai fazer a conotação é que o cara vai usar a maconha. Isso. E não é isso, né? Na verdade, não é isso. Na verdade, Guilherme. Não, ela tem uma presença de THC, mas muito baixo, né? Onde eles fazem um pouco desse controle, porém, a qualidade de vida que você entrega a essas pessoas, eu costumo dizer que a gente não trata só a pessoa ali que está com a comorbidade, né? A gente trata a família. Sim. Porque quem faz o uso traz, num contexto geral, você traz um conforto para aquele familiar que cuida, que trata, que ajuda, auxilia, convive, né? Tem pessoas que, no caso, regulam de uma maneira assim, em uma semana eles trazem já uma diferença no seu cotidiano. Então a gente quer devolver isso, a qualidade de vida e o acesso ao cannabis medicinal,
né, de uma forma justa, a gente tem que ser através do poder público aí, né? Para estar fazendo através das associações também a participação. As pessoas poderem entender, quebrar esse gelo, esse tabu, como bem disse o vereador Marcinho, a gente está abrindo, ampliando esse conhecimento, porque é aí que você amplia mais ainda e se aprofunda no assunto, né? Com certeza. E me conta, a gente está falando desse tabu todo, né? Fala desse processo de conseguir aprovar a lei, né? Que o Cubatão hoje tem essa lei, está valendo, né? Como que foi toda essa jornada? Quantas pessoas vocês tiveram que convencer e trazer, de fato, né? Vamos usar uma palavra que talvez nem exista, desmarginalizar, né? A questão do cannabis. Então, até foi um trabalho, Marcinho, apesar de eu estar como autor, quando a gente protocolou, né, eu levei até o executivo, até para que eles possam estar analisando. Falei, vocês podem olhar um projeto de lei que vem ao encontro de ajudar, de auxiliar o executivo, porque até então existem tantas famílias que precisam fazer o uso e tem que estar entrando na justiça para abdicar ali, ter o direito, né, ao uso do medicamento, e a gente sabe que essa substância que vem importada, gente, é muito importante dizer isso aqui, o que a gente vai falar, ela vem com uma mistura de um subproduto de fora. Então, assim, vamos, em algumas palavras, assim, grosseiramente falando, meio que o produto que eles iam destinar para jogar fora, meio que utilizam para isso. Tá. Então, ele tem pouco canabinoides ali dentro daquele produto. Ele age de uma forma, acho que mais lenta, mais devagar, né? Já o óleo, não. Você controla ali uma porcentagem que ele tem né? Tem umas colorações, né? E dentro dessas colorações você tem a concentração. E ali a pessoa coloca tantas gotas ou não. E ali a gente foi explicando para o pessoal, né? Passando. Alguns até falavam, vereador, mas isso daí é o quê? Você consome, fuma, né? Eu falei, não, é o contrário, né? Ele não é utilizado assim. É um óleo extraído da flor, tá? E do caule, não é a folha. A folha, ela vem como simbologia, entendeu? Mas é o caule, que a gente chama, que tem um nome também, que tem a flor, tem uns pigmentos que eles falam que quanto mais âmbar for a cor, ele mais tem a concentração desse óleo. Certo. Então, a forma até de extrair. Então, eu explicava para o pessoal toda essa parte, né, funcional ali, de extração, como funciona, para poder estar tendo um contexto geral aqui, Claro. o atendimento. E lógico, e qual público que a gente vai estar atendendo? Público de baixa renda, um público que também não está no CAD único, mas que vai ser atendido também, merece esse atendimento, né? A forma se ele vai procurar associação. Sim. Aí a gente começou a explicar isso. Então, até chegar aqui, foi uma luta. Então, conforme foi apresentado o PL e foi concluso, a gente falou com o presidente da Câmara, até para estar pautando, né? Sim. E ali foi dando sequência. Então, conversamos com o executivo para eles fazerem uma análise jurídica também, né? Que a preocupação deles era acabar trazendo muito gasto para o município, né? Pô, vai vir pessoas de fora, vir, sei lá, até judicializar aqui para ter o acesso, mas muito pelo contrário. O projeto de lei ele vai ao encontro da gente diminuir esse tipo de gasto, porque o município ele tem esse desgaste, né, judicial, a família também tem, porque muitas das vezes tem que entrar até com recursos próprios, tirando ali, sabe, Sim. suando a camisa para poder ter o acesso, para estar levando o melhor para sua família, né? E aí a gente diminui isso, onde muitas das vezes o município, quando perdia na justiça, é o cumpra-se. Então, o Ministério Público, cumpra-se. Eles iam cumprir, muitas das vezes teriam que estar comprando esse medicamento com valores absurdos, porque o dólar está em escala, né? Como é importado em dólar, Sim. certo? Então, muitas das vezes isso daí causava, acho que uma dificuldade, assim, aos cofres públicos, né? Demais. Então, vou comprar, 20 mil reais um medicamento, 15 mil, você diminui isso. E hoje a gente consegue até na parte gratuita, através de associações também. Sim, isso é muito bom, né? E até, Marcinho, entrando
nessa questão de toda essa regulamentação. Além do acesso, também a orientação, né? Porque a partir do momento que ela é medicinal, ela tem uma orientação médica, então a pessoa que vai fazer o uso deste medicamento vai ser orientada para. Vai ser orientada. Inclusive, o projeto ele vai mencionar sobre isso, sobre o curso, os preparos, as formações para os gestores e para que as pessoas possam entender, né, para que serve e como deve ser feito, né, o uso. É claro que precisa ter uma responsabilidade muito grande e esse era o questionamento até dos parlamentares na Câmara, como que será feito isso? Eles perguntavam, eu lembro para o Guilherme, que os vereadores perguntavam para ele, tá, mas Guilherme, como que vai funcionar isso? Como que vai ser, como que é usado isso? Então nós trouxemos até uma mãezinha, eu lembro que na sessão da votação, né, o filhinho dela faz o uso, só que ela acabou recebendo como doação, porque é muito caro, é um frasquinho pequeno, igual aquele de dipirona, e ela gastava R$300 em um daquele lá para, usava 3 semanas. E o outro era um rapaz até que o custo chegava a R$1.800 por mês. Alto, muito então, alto. O pai tinha mês que conseguia comprar, né? Fazia ali na fatura, no cartão, essas coisas, para poder ter o acesso. Isso é difícil, né? Você vê aonde a população vai chegar, no extremo, né? Dependendo da dosagem, né, vereador? Verdade. Aí acaba aumentando o valor, né? E aí a orientação médica, e aí é onde os pais também são preparados, né? Como utilizar. O próprio médico, ele instrui, e também existe um limite para tudo isso. Então, o projeto ele é bem responsável e traz para a população uma segurança de mostrar para ele que aquilo está dando um resultado, até porque o objetivo é esse, é o resultado, né? Chegar no resultado. E nem todo médico ele tem, que ele pode prescrever, né, o uso do canabidiol. Então, alguns têm essa formação e aí sim pode estar levando para o público. Aí também a parte de assistência social, tem tudo isso. A gente também levar a conscientização, promover reuniões, né? Também está dentro da lei. Então, é uma lei bem completa e Cubatão está sendo pioneira na nossa região em trazer esse tema para o debate e, de fato, ali de direito. Agora é lei. Isso. A gente pode ser até, Cris, eu posso adiantar aqui, né, para todos, que a gente pode estar sendo aí a primeira cidade já a ter, né, o canabidiol na cidade ali. Então, como tratamento, ampliando para o nosso público, né? Através da associação que a gente está correndo atrás, né? E uma coisa importante, Cris, é esse elo, né? Esse espaço de comunicação para chegar até a população, para que os debates, as dúvidas, tem muitas pessoas que têm dúvidas, eles querem, né, conhecer, mas não existe esse debate, né? Sim. Essa mesa da discussão, trazer os profissionais, os médicos, né, os enfermeiros, os pais dessas crianças, as próprias pessoas que utilizam e trazer os relatos, trazer os resultados, que são resultados positivos. Então, esse debate, ele precisa ser estendido, ele precisa chegar em outros lugares, e eu falo, eu sou uma pessoa religiosa, eu tenho meu trabalho na igreja e às vezes existe, né, aquele preconceito Sim. de que, mais, e a gente sabe de muitas pessoas que necessitam e também utilizam. Então isso é importante, esse debate, para que a gente chegue e mostre para as pessoas que o projeto ele é importante, ele é responsável, salvar vidas, né? A transparência, acho, de todo esse processo, e isso só vai se dar com o conhecimento, né? E em termos de escalas de lei, vamos dizer assim, a gente tem uma lei federal a respeito disso? O que tem em termos federais? Porque a gente está falando de uma lei municipal. E a gente sabe que no estado também já está caminhando esse assunto, né? Conta pra gente aí o contexto e como que essa lei municipal também, quem sabe, pode chegar na Baixada toda, nas outras cidades. Sim, a gente espera isso, Cris, com total sinceridade. A discussão, acho que ela está ampliando. Ela começou pelo estado, porque até então os municípios, para poder vir com uma lei dessa, ele teria que estar baseado em algo, né? Então o estado, ele abriu esse campo. Agradecer, no caso do deputado Caio França, que ele teve essa habilidade e esse senso nessa parte, e aí os municípios vinham abraçando essa ideia, que até então a gente sabe que a qualidade de vida que você entrega através desse produto, numa forma natural e lógico, carimbado, brasileiro, sabe? Não precisa ser importado para dizer que tem uma eficiência super eficaz ali, né? Então, a gente, colocando como lei municipal, a gente espera que na área federal, na União, ele se discuta.
Na verdade, já está sendo até discutido pela Anvisa, né? Essa parte a gente está aguardando, né, todo esse reconhecimento como cannabis medicinal mesmo, né, que ela entre como medicamento para as pessoas, que aí a gente acaba com tudo isso, aí sim, a partir do SUS aí já começa essa discussão. A gente sabe que tem um potencial, Cris, para entregar. A gente sabe do poder que tem o nosso Brasil de plantio, sabe? Uma qualidade assim imensa, que nem a planta, ela precisa de muito sol, sabe? Muita iluminação. Aqui não falta. Aqui não falta, Cris. A terra, o adubo, seja lá o que for, a gente tem todo um clima favorável a ter, até com muita qualidade, a planta. E aí você fazer esse plantio, você extrair aqui mesmo, você não gera custos. Para você ter ideia, a China, ela já está estudando já uma vantagem em estar plantando e o óleo que ela está extraindo, ela transformar isso em valores externos, né, commodities, né, para eles. Então, para você ver, já está se falando até na escala global, né? Sim, com certeza. E você falou a respeito das associações, né? Isso. E está falando de plantio também. Essas associações, elas atuam no plantio? Como que funciona? Tem todo um rito a seguir, né? Não é fácil. Essa mesmo que a gente tem falado, que é a Flor da Vida, tem nos acompanhado, né? Mandar um abraço para todos. O médico, né, também, que acompanha também, que faz toda essa prescrição. Ele estava nos explicando ali, para você ter toda essa liberação, eles passaram aí mais ou menos uns 6 anos buscando, né? Então tem todo um acompanhamento da justiça, porque você não pode estar tendo um local qualquer para você plantar, né? Tem também o trabalho da associação, a parte até científica de laboratório, você está pesquisando ali, mas mostra aí mesmo, na vantagem, como. Então tem toda essa parte, e até eu estou tentando buscar mais ainda o conhecimento nessa área, porque me chamou muita atenção também. Sim, com certeza. Bom, Marcinho, a gente vê que o assunto é muito sério, é muito embasado, e não custa a gente também lembrar que a maioria dos medicamentos vieram de alguma planta também, Verdade. né? Isso. E por isso que a gente fala droga, né? Aham. Quando você está na área, na medicina, e aquela pessoa que está ali sendo tratada, ela está sendo drogada, né? Mas quando a gente fala da droga, a medicação, para poder resolver e trazer uma solução para determinada situação. E as pessoas hoje, e a gente quer deixar bem claro que hoje nós não estamos falando da droga, né, que hoje existe uma discussão, a liberação da maconha, não é nada disso. Não. Hoje o que nós estamos querendo dizer é que hoje existe, através da medicina, uma busca para resolver problemas, né, que são comorbidade de pessoas que têm alguns problemas que foram mencionados pelo vereador. Sim, perfeito. Então, assim, dentro da medicina, hoje o tema que está sendo da cannabis, ela está bem alta, e a gente espera que os outros municípios, né, quando a gente fala das 9 cidades, elas possam aderir, a gente fazer essa troca de experiência. De repente, né, vereador Guilherme, tem alguma outra cidade que já está aplicando e a gente não sabe, de repente isso é um despertar, né, para eles chegar aqui, sentar conosco e falar, olha, a gente tem essa experiência, então vamos juntar, porque o objetivo maior é a gente, né, trazer a alegria e o sorriso para essas pessoas que muitas vezes falta devido a uma falta de uma... no caso, ele teve uma iniciativa, né? Uma falta de iniciativa. Isso. E às vezes a pessoa tem medo, né? Tem um receio de ter essa iniciativa. Isso, então, e aí você tira as estatísticas, vereador. Isso aí. Boa. Né? Porque como é que eu vou falar para a Cris que isso é bom se eu não tive ainda o acesso para você fazer a testagem, ver a eficiência, todo o acompanhamento, né? Existem estudos aí, até essa associação que a gente está conversando, ela é acompanhada por uma faculdade importante, né, e faz todo esse reconhecimento. Eles acompanham cerca de 5 mil pessoas aí, crianças, né, no caso, e chegando a quase 20 mil pessoas. Então, o efeito disso... mas tem um efeito colateral. Gente, ela tem, mas é muito pouco e não faz esse efeito... Mas todo remédio na bula... Tá entendendo? Sabe, Isso aí, Cris. esse é o entendimento. Se você utilizar de uma maneira certa, que nem a manipulação, como o vereador Marcinho falou da droga. Existem as drogas sintéticas, existem as drogas K hoje em dia, que são manipuladas, mas de forma errada. Sim. Sabe? Não manipuladas medicinal.
né, para você entregar uma qualidade Tem de vida. até uma frase interessante que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Correto. Essa Correto. frase é perfeita, eu acho, né? Isso mesmo. Dentro desse contexto que a gente está trazendo. E, Marcinho, a gente está falando, né, de uma iniciativa pioneira e tudo mais, e a UVEBS agora tem a cadeira no Condesme. Acha que é um assunto que a gente pode levar para o Condesme? Com certeza, eu acho que é um dos principais assuntos. Hoje está em alta a discussão do autismo, hoje nós discutimos a questão do Alzheimer de uma forma que a cada dia está avançando, e eu acredito que seja a resposta para muitas cidades. E nós temos uma liderança da Baixada Santista que realmente ele teve essa iniciativa, e nada mais, nada menos do que o próprio deputado Caio França está levando isso para o Condesme, para a gente poder discutir e fazer com que isso faça valer nas 9 cidades, na Baixada. E ele foi corajoso, apresentou para o governador, o Tarcísio, né, e conseguiu, graças a Deus, e agora é fazer valer aqui na Baixada Santista. Isso sim é entregar política pública. Né? Sim, verdade, com verdade. certeza. E voltando a dizer, né, a gente está falando de um projeto embasado e uma questão de saúde. Saúde pública. Cannabis medicinal. Isso aí, é o que eu falei. Você fazer um trabalho, um estudo, entender que é um medicamento, né? Como você falou, existem tantas coisas, tantos remédios aí que extraem de plantas, né? E por que ter toda essa celeuma, sabe? Então, ter todo esse descaso. Não, é o contrário. É uma coisa saudável que traz, que regula a pessoa, né? Então, você está num desconforto, você utiliza o óleo, dependendo da quantidade de gota, que é como você falou, a dosagem. E ali mesmo a própria pessoa vai entendendo, ó, essa quantidade de gotas que eu usei me fez bem. Ó, essa quantidade de gotas aqui, eu posso diminuir já, porque me trouxe de volta a saúde, eu só vou usar o equilíbrio, né? E aí você está fazendo essa utilização de forma saudável, todo acompanhado, né? Crianças, eu pude ver, Cris, fui visitar a cidade de Ribeirão Pires, até deixar um abraço ao prefeito, né? Os vereadores que me receberam muito bem lá, ao doutor Laerte, que trabalha, é funcionário público lá e defende muito essa causa. Quando a gente pôde conversar com alguns moradores, eles nos apresentaram, eles falaram, vereador, isso aqui me trouxe de volta, sabe? Eu tô vendo meu filho desenvolver, o próprio filho do presidente da associação, o sobrinho, na verdade, fez a utilização, o menino, ele era o grau 3, hoje o menino tá com 9 anos de idade, 8, ele tá uma pessoa que ele dialoga, ele fala 3 línguas. Uau! Então é o que eu falo, a eficiência que ele tem de organizar a nossa saúde é muito forte, né? Aí falando a parte neuro, né? Ele cria essas ligações entre os neurônios, é muito barato. Eu até para poder me aventurar um pouco nesse assunto, né? Porque eu não sou formado, mas você tendo um conhecimento assim, as pessoas explicando, você faz, você cria aqui uma imaginação, o quanto ele abre, o tanto que ele expande, né, nos assuntos que até outras comorbidades eles podem estar sendo estudados também, né, para estar trazendo resultados para a nossa população. Com certeza. Eu lembro de uma criança da cidade de Cubatão que é acompanhada por uma entidade que é a Casa da Esperança, e a mãezinha, ela faz uso, né, e essa criança, ela sempre é agressiva, aquela criança que se bate, ela bate a cabeça na parede, ela agride a mãe. Hoje ela faz natação, ela pratica esporte, né, e para poder tirar ela da piscina é uma luta, porque ela se apegou àquilo, né? Mas tudo isso a mãe começou a controlar, porque ela teve um acompanhamento médico, a instituição tem instruído ela, e hoje ela, aos poucos, ela está tendo controle dessa criança. A criança, hoje ela está com 13 anos, então foi a metade do ano passado que ela começou a dar esse pontapé inicial, mas existe aquela dificuldade do valor, né? Desse tamanhinho, R$300, que paga, e aí o projeto vem ajudar a fazer com que o próprio SUS possa ajudar com que essa criança ela possa ser assistida, né? Legal. Bom, aí a gente está falando de valores, né? Então a ideia é que ou pelo SUS ou pelas associações as pessoas tenham acesso. E aí uma pergunta mais dura, né? Como que vai ser feita a fiscalização para isso não virar bagunça, entre aspas?
Sim. Aí essa parte entra toda a parte da rede fiscalizadora da saúde, né? Tanto do Estado, a União. Já começa pelo plantio, que não é qualquer um que planta. Certo. Né? Então tem todo esse acompanhamento, desde o início ali do plantio, da semente, a colheita, né? Você extrair também. Então ele vem passando por várias etapas. Exato. Não é de uma forma ou outra, apesar de que a manipulação ela não é muito difícil, né? Como a gente fala, é de uma planta, né? Tem pessoas que na sua residência ela tem, pela justiça, ela tem a liberação de ela plantar, tem um aval ali de 3 plantas para ela poder estar extraindo 5. Ela mesma em casa, ela extrai o produto, né? E ali ela extraindo, ela pode utilizar. Dentre essas, quando o plantio é maior, aí lógico, a fiscalização acontece por esses dados, né? De estar a própria faculdade também, as faculdades que fazem esse estudo também, é uma forma até de fiscalizar também, viu? Ah, sim. E assim como as outras medicações que hoje nós já utilizamos, que é tarja preta. Sim, os medicamentos controlados, né? Existe uma fiscalização. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo no hospital na cidade de Cubatão. Então, tinha dias certos que aquelas pessoas iam lá para tomar determinada medicação que você via que aquela pessoa ela tinha um vício. Sim. Então ela ia porque ela se sentia bem, tudo. Então existe toda uma fiscalização na aplicação, na liberação, uma receita. Hoje existe cor, letra, né? Então essa fiscalização ela permanece e terá, que nem o próprio vereador Guilherme disse, na questão do plantio, da extração. Acho que aí acompanhamento e até um adendo na fala do vereador Marcinho. A gente tem aqui também toda aquela situação de você entregar o produto e você fazer o acompanhamento também, né? Tem isso, porque para você ter ideia, a cannabis ela é tão boa nessa parte que ela ajuda até no desmame desses outros produtos. Sim. No caso desses medicamentos, tarja preta, um exemplo. Ela ajuda a vir regulando a pessoa e você automaticamente vai desmamando ali de alguns medicamentos tarja preta, que a gente sabe que é muito forte, né? Também, que são causa prejudiciais, vício, né? Isso. E causam dependência, Isso, enfim, né? E aí quer dizer, você regula uma coisa e você descontrola em outra. Exato, tem muito efeito colateral, Correto, né? correto. Enfim, e hoje o acesso a todo... E a gente pode falar de qualquer tipo de medicamento. Hoje as pessoas usam remédio para diabetes, para emagrecer, né? Também. Quer dizer, é o mesmo cuidado que vai ser necessário aí agora para a cannabis medicinal, né? Correto. Porque a gente vê o desvio das funções dos medicamentos para outras finalidades. Então, há essa fiscalização já, né? Sim. E aí é aonde entra nesse contexto. Então, a parte de saúde, quem trabalha na sua área, fiscalizar e entregar esses... caso não tenha também, a associação ou a própria prefeitura, ela toma a advertência ali, né? Advertida e acaba não tendo mais esse trabalho. Com certeza. Bom, antes de encerrar, queria ouvir um de cada vez, né? Com uma seguinte pergunta. O que vocês diriam para as pessoas que ainda têm resistência com a questão da cannabis medicinal, né? Para dissociar mesmo das questões. Como que você explica a cannabis medicinal para as pessoas? Primeiro Marcinho, depois Guilherme. Tá. Olha, a minha mensagem é... Tudo na vida a gente tem um aprendizado, né? A gente vai dirigir um carro, a gente tem que sentar, a gente tem que pegar uma aula... A gente tem que aprender para que serve cada instrumento de dentro daquele carro. Assim também a medicação. A gente está falando de um remédio que vai poder salvar muitas vidas e também vai controlar, né, a questão do sistema nervoso de outras pessoas. Então, a mensagem que eu tenho é você buscar o conhecimento antes de qualquer iniciativa de início. Então, você vai buscar o conhecimento, você sentar com seus médicos, com as pessoas capacitadas, que nem foi dito, das associações que aqui existem, pessoas que já utilizam, né? Então vamos falar assim, quais são as consequências da utilização. Então a importância de conhecer, buscar informação e nada melhor que um próprio médico para poder indicar o uso, né? Então essa fica a minha mensagem para cada uma das pessoas que estão nos ouvindo. Guilherme? Isso, acho que as pessoas que têm, quem tem, né, na família uma pessoa neurodivergente, né, com esse tipo de problemas, assim, nessa parte, algumas que você quer encontrar ali no fim do túnel uma saída, né,
Eu acho que o canabidiol está aí, ampliando essa interlocução, vamos falar, né? Entre a parte psíquica da pessoa com o corpo, né? E eu acho que a pessoa, eu mesmo assim, na minha família, eu tenho amigos que têm, né? E é o que me dão forças, tá, Cris? Para eu estar chegando até aqui. Eu até me emociono com essa parte, porque teve pessoas que não tiveram no nosso município um abraço, né, nessa parte, no atendimento, onde entrega, né, a saúde, né? E a família se desfez ali, tipo, a mãe, a filha, o pai tiveram que sair da cidade. E eu não quero isso. Quero entregar realmente uma situação saudável para essas pessoas. Eu sei que ali tem esse potencial. E o porquê não abrir esse caminho? Existem tantas coisas aí sendo analisadas aí e sendo como experimento, e a gente não sabe o que muda na nossa vida. E uma coisa tão simples aqui, na nossa frente já há anos, e ninguém olha, sabe? Pelo contrário, às vezes faz um bloqueio. Eu não quero isso. Então, uso até uma frase que a gente utilizou até num congresso que eu visitei. Não espere ter para você defender, sabe? Eu não quero... Lógico, hoje em dia nas famílias brasileiras pode ter, né? Daqui para 10, 15 anos a gente não sabe a proporção que pode chegar. Mas eu não vou esperar acontecer comigo para eu poder dar as mãos para alguém, né? Uhum. Então, eu acho que fica esse sentimento de entender o próximo, né? E você tentar levar essa qualidade de vida. Então, eu deixo aí um recado para que a gente continue seguindo, dando as mãos nesse trabalho incrível que essa planta dá e entrega, ainda mais na qualidade de vida para essas pessoas, que é o que eu prezo. Com certeza, e uma lei, que já é lei muito completa. Acho que ela prevê todas as etapas, né? Verdade. Então, acho que o município está muito seguro e por isso que foi aprovado. Sim, e eu não vou ficar só aqui, tá, Cris? Não vou ficar só no papel, falei até pro vereador Marcinho, dividir isso com ele. Não vou ficar só aqui na teoria, não. Eu quero ir para a prática. Isso aqui eu quero levar para a rua, eu quero levar para a população. Abrir a porta da casa, não. A gente tem uma solução e vamos buscar. É isso. É isso aí. O conhecimento transforma, né? É importante. Quero agradecer a presença de vocês. Acho que foi um papo muito válido, muito esclarecedor aí para quem não tinha a mínima ideia da questão da cannabis medicinal. Acho que a nossa ideia aqui do Contexto Cast é trazer contexto e informação. Então, acho que a gente cumpriu o nosso papel hoje aqui. Muito, muito. E quero agradecer, Guilherme, sua presença. Obrigado. A gente que agradece, Cris. E Marcinho também. Muito obrigado, Cris. Agradeço a você, ao Vebs, né, que está nos proporcionando neste momento, e a todos os ouvintes que têm acompanhado sem eles, né, não estaria acontecendo esse podcast. Abrir uma porta tão importante, né, para um tabu desse. Não, tem que quebrar esse tabu. É isso aí. E a você que também nos acompanhou até agora, meu muito obrigada e até a próxima.